Good night, everyone! Então, hoje nós vamos iniciar a nossa segunda videoaula da apostila 2. E aí, a gente vai começar com a questão 5, né? Que é um cartoon. E aí, passa uma mensagem nesse cartoon. Então, the nature conservating. Então, a conservação da natureza. E aqui ele o introduz com o auxiliar if, né? Que a gente viu que é uma if clause, que é uma condicional. E aí, ele tá querendo que você explique a intenção desse if. Então, a gente sabe que if é uma condicional que indica se e que os resultados eles podem ser no presente ou no futuro, né? Ou também no presente do particípio. E explica a intenção do autor ao usá-la, o if. Então, o if a gente sabe que é uma condicional. Então, essa condicional, ela é utilizada quando você introduz uma ideia de condição e depois introduz uma ideia de resultado. E aí nós temos, if all we do is take, então ele grifou bem o verbo take. There will be nothing left to give. Então a gente tem a primeira condicional aqui, né, que a gente introduz o uso do if e o uso do will. Então o resultado do futuro. Então quando a gente espera um resultado no futuro, a gente utiliza a if clause da primeira condicional. Então ele fala, se todos nós no sentido de tirarmos, né? Se todos nós tem no sentido de tirarmos, ou seja, nós fizéssemos no sentido de tirarmos, there will be nothing left to give. Então, todos nós resolvermos tirarmos, aí ele fala que não haverá nada para dar, ou seja, se todo mundo pensar em tirar algo da natureza, não haverá nada para dar depois. Então, o que esse if sugere? Então, se, o uso do se. Então, o que ele está querendo passar aqui? Que se todo mundo tirar algo da natureza, depois não terá como dar novamente, né? Então, você vai interpretar. Então, aqui ele fala uma campanha que você doando $50, donate, essa palavra donate significa doação. $50, né? Então, $50. Today is help preserving an acre. Então, você se doar $50 hoje, você irá ajudar a preservar um hectare. Então, você vai explicar a intenção do autor nessa mensagem com o uso do if. E aqui só pra gente trabalhar aqui, que a gente tá trabalhando a zero and first and second, tá? Então, é só pra gente trabalhar, só relembrar. Então, a zero conditional é aquela que indica uma situação no presente. Tanto, olha o exemplo. If you stand in the rain, you get wet. Então, se você ficar na chuva, você irá se molhar. Então, irá se molhar. Então, if you had ice, it melt. Então, é o seguinte, se você aquecer o sorvete, ele derrete, né? Então, são fatos que indicam presente. Então, são fatos que geralmente são verdades ou fatos científicos. Então, são fatos científicos no presente. Então, vai trabalhar muito com fatos científicos. Não é verdade? Se você aquecer o sorvete, ele derrete. Então, é um fato científico. Então, é uma verdade 100%. Então, the conditional always has the same result. Então, aqui ele fala que a condicional sempre tem o mesmo resultado. Então, da mesma forma, se você ficar na chuva, você irá se molhar, né? Então, você molha, no caso. Então, é um fato científico. Já a first condition, a possibilidade de uma situação no futuro, ou seja, o resultado vem no futuro. A possible situation in the future. Então, predict a likely result in the future in conditional haps. Então, isso aqui é importantíssimo a gente entender a diferença. Então, a primeira condicional, a possibilidade, é uma possibilidade do resultado no futuro, uma situação no futuro. E, preferencialmente, é o resultado no futuro. E indica uma condição que vai acontecer. Olha o exemplo. If it rain, will we cancel the trip? Então, se chover, nós iremos cancelar a viagem. Então, no futuro. If you study, you pass the exam. Então, se você estudar, você irá passar no teste. Então, é um fato que expressa no presente, só que a ação irá acontecer no futuro. Então, como que... Ou não pode acontecer no futuro. Se acontecer, a gente utiliza o will. Want é uma ação que não vai acontecer no futuro. Por exemplo, if you not study, se você não estudar,
You won't pass the exam. Então, você não irá passar no exame. Então, é a negativa do futuro, won't. Mais o verbo. Então, aqui nós temos o verbo pass e o verbo cancel, ok? E aí, second conditional, a segunda condicional, você vai utilizar quando o fato expressa no passado e o result, aí a situação, você vai utilizar o would mais o verbo. If I won the lottery, I would travel a lot. Então, é uma situação que você trabalha hipoteticamente uma situação que não é real ou uma situação improvável, que pode ser agora ou no futuro. Então, você vai trabalhar uma hipótese. Então, if I want the lottery, I would travel a lot. Então, se eu ganhar na loteria, eu irei viajar muito. Eu gostaria de viajar muito, né, no caso. If you sold their house, they would be rich. Então, se eles vendessem essa casa, eles gostariam de ficar ricos, né? They would be, ou senão eles provavelmente ficariam ricos. Então, quando a gente trabalha a situação de hipótese, a gente utiliza with, o won, que é o passado do verbo win, então past simple. Então, todos aqui estão no passado porque são verbos irregulares. Sold é vendido e won é passado do verbo win. E sold é o passado do verbo sell, que é vender. E aí nós vamos lá. Então, olha mais os exemplos da first condition, que é a que a gente vai mais trabalhar. Então, precisa de uma causa, uma condition, uma condição, comma, verb. A gente vai utilizar a vírgula. Então, isso aqui é a estrutura da first conditional, primeira condicional. Então, basta a estrutura do if clause, é precedido depois de um comma, que é a vírgula, e depois nós temos a cláusula principal, result, que é o resultado. Então, vamos lá. Então, lembrando que a causa vem no presente e a consequência ou o resultado vem no futuro. Sempre utilizando comma, vírgula, né? Para separar os dois períodos, um no presente e o outro no futuro. If you study, you pass the exam. Então, se você estudar, você irá passar no exame. If he doesn't call, you shouldn't tell me immediately. Então, se ele não me ligar, você deveria ligar para ele imediatamente, né? Se ele não ligar, no caso. If your room is tidy, you can leave. Então, se o quarto estiver meio que ocupado, você deve deixá-lo. Você pode deixá-lo, no caso. If you win, we will celebrate soon. Então, se nós vencermos, nós iremos celebrar em breve, tá? Ou também pode ser ao contrário. We will celebrate soon if you win. Então, aqui é o contrário, né? Mas quando utiliza o resultado primeiro e depois a causa, não precisa de vírgula, ok? E na questão 6, são sobre esses if clause, que são as condicionais. Então, vocês vão ter que analisar a estrutura, se é primeira condicional ou zero conditional. Então, se for condicional no presente, se for um fato verdadeiro ou algo que é verdadeiro, 100% verdade, ou que for um fato científico, são resultados no presente. Se for com algo que for no futuro, a gente vai utilizar a primeira condicional. E se for algo que é hipótese, a gente vai utilizar a segunda condicional. E aí vocês vão analisar, escolher a resposta certa. Então, por exemplo, if you don't call her, she angry with you. Então, se você não ligar para ela, ela raiva de você. Então, would be, aqui indica uma hipótese? Não. Aqui indica um resultado? Sim. Então, ela poderá ficar com raiva de você. Então, a gente vai marcar isso aqui, will be, né? Will be é no sentido de tornará ou ficará com raiva de você. Então, a gente tem aqui a primeira condicional. E aí, vocês vão analisar a questão 7 também, de acordo com with clause. Questão 8 também da mesma forma. Ok? Então, qualquer dúvida em relação ao conteúdo, vocês podem entrar em contato comigo. See you later. Have a nice day.